Estou ligado aqui. Pois. Júlio, comecei a gravar e sua página está aparecendo para nós. Beleza. Ok, gente. Então, temos a Juliana, Cris, Mônica, né? Vai. Então, gente, olha, primeira coisa, né, a gente quer agradecer muitíssimo a oportunidade de vocês estarem dialogando aqui com a gente. A gente tem nesse espaço aqui hoje realmente um espaço de conversa. A gente, logicamente, tem um tempo já programado, algumas questões já previstas e tudo mais, mas é justamente para a gente ter uma relativa isonomia entre as apresentações das chapas, a chapa 1 e da chapa 2, então, por conta apenas dessa formalidade aí relacionada a essa isonomia nos espaços, que a gente tem alguns tempos a serem respeitados. Fora isso, né, a gente acredita que é um espaço bastante informal, e vocês são 3 expositoras aí, então fiquem à vontade para se organizarem nos tempos de fala de cada uma, na forma de exposição que vocês vão adotar, então estejamos muito à vontade com relação a isso. Eu normalmente vou estar fazendo algumas questões depois, vou estar dando um tempinho de 10 minutos para a resposta das questões, apareço na tela para alertar que o tempo está encerrando, né? Mas aí a gente tem certamente um tempo para vocês concluírem e tudo mais, tá certo? Né? Nesse primeiro momento, a gente faz uma brevíssima apresentação do nosso fórum, né, o FORDIFS, que é o Fórum de Docentes de História da Rede de Educação Profissional e Tecnológica, vocês estão com a imagem aí na tela. Esse fórum começou a se articular e se reunir a partir de 2017, realizando o primeiro fórum, né, de docentes de história da rede de educação profissional e tecnológica, concomitantemente ao Simpósio Nacional de História da ANPU, lá em Brasília, em 2017. Depois, também concomitantemente com o Simpósio Nacional, a gente realizou o segundo fórum, em Recife, em 2019, e, além disso, esses são os espaços de encontro mais formais, mais estruturados e orgânicos do fórum, mas a gente permanentemente tem um espaço de debate nas redes sociais, a gente tem um grupo de WhatsApp extremamente ativo, que está todo dia repleto de postagens, de debates, de desafios, de mobilizações, de compartilhamento de experiências, que é sempre como a gente costuma dizer, um canal que sempre está bombando, né? É um canal que a gente, além de debater, troca experiências, troca materiais, e mais do que isso, né, a gente também tem nesse espaço um instrumento de organização das lutas, mesmo antes do contexto da pandemia, a gente, a partir dali, fazia as reflexões e estabelecia critérios para o desenvolvimento das nossas práticas de resistência e de defesa de uma educação socialmente referenciada, educação tecnológica que tenha por horizonte a emancipação humana. Então, é um espaço em que a gente está permanentemente atuando. Né? Além disso, os debates, conforme a gente já disse, acontecem nos fóruns, propriamente dito, nos espaços das redes sociais que a gente participa e nos nossos locais de trabalho. Muitos de nós trabalham juntos nas mesmas instituições, ou, às vezes, no mesmo campus, ou em campus do mesmo instituto, mas ainda que afastados, mas podendo estabelecer trabalhos comuns, estabelecer um desenvolvimento de atividades que sejam feitas a partir do diálogo, construídas de forma conjunta e coletiva. Então, isso tem sido construído desde 2017, tem se fortalecido, caminha para um fortalecimento ainda maior diante dos desafios que a gente tem enfrentado. Eu acho que a gente tem muito claro, como professores de história, que as contradições, né, desse movimento da história, diante dos desafios que nos são colocados, a história não simplesmente caminha para o abismo, ainda que efetivamente a gente esteja vendo isso se efetivar, mas a gente também, contraditoriamente, estabelece os horizontes da resistência, os horizontes que apontem em outras direções,
humanamente mais significativas para todos nós. Um elemento que nos motivou a estar fazendo essa conversa com as chapas é a quase ausência, ou reduzidíssima ausência da representação dos docentes da educação básica, técnica e tecnológica nas chapas e, de um modo geral, no histórico da AMPU. Então, por conta disso, num debate realizado nesse nosso grupo de WhatsApp, a gente decidiu encaminhar para as duas chapas um convite para uma conversa, para que a gente pudesse estabelecer um canal de diálogo. Esses canais de diálogo são não apenas para o momento presente, o momento eleitoral. A gente espera que, independentemente do resultado que venha a se efetivar a partir dessa eleição, que ele seja um espaço permanente de diálogo, um espaço que continue, que perdure. Afinal de contas, tenho certeza que, independentemente do resultado, o Fordifes vai ser um sujeito, um ator presente na instituição, na AMPU, se fazendo ouvir de alguma maneira, porque a gente acredita muito na importância da educação básica, profissional e tecnológica para a efetivação de uma educação referenciada socialmente, e mais do que isso, para que a gente, enquanto historiador, direcione essa educação profissional e tecnológica num sentido humanamente significativo. A gente sabe desses desafios, a gente que convive no contexto das nossas instituições sabe o quanto isso é desafiador dentro da EBTT. Então, é isso a gente quer trazer, não só internamente, nas nossas instituições, mas também na AMPU, esses desafios que nos são colocados no nosso contexto de trabalho, e mais do que isso, para todos nós historiadores, no contexto desse nosso país assolado pela pandemia e pelo pandemônio, uma pandemia que ultrapassou já os 300 mil mortos e que, infelizmente, não dá sinais de estar sendo reduzida. Na verdade, nós não temos uma curva sendo achatada, nós temos uma reta subindo assustadoramente em termos de contágio, de contaminação e de mortes. Voltando aqui à nossa conversa de hoje, a gente, para encaminhar isso, essa nossa conversa, realizou um questionário, alguns de nós estiveram nessa organização, aproximadamente 35% dos docentes que participam desse nosso fórum no WhatsApp responderam esse questionário, e tivemos algumas respostas que a gente traz aqui para vocês, mas que podemos depois compartilhar também com vocês num outro momento. Uma das questões que a gente trazia era que, quando a gente perguntou para os docentes do Fordif se eles eram filiados à AMPU, 61,4% disseram que sim, enquanto 38,6% responderam que não. E aí, a gente traz justamente, apesar do quantitativo menor, a gente traz os motivos desses 38,6% que responderam não. Aí, destacamos algumas respostas que sintetizam, de alguma maneira, as opiniões formuladas ou perceptíveis nas respostas. Até o momento, então, número 1 ali, até o momento não havia na associação a representatividade do ensino básico e reconsiderei essa questão diante dos debates no grupo de WhatsApp do Fordifes e solicitei hoje minha filiação. Então, quer dizer, pelo simples fato da gente já ter fomentado esse debate lá no grupo, já teve gente que solicitou a filiação. Uma outra resposta que a gente escolheu lá é que a não valorização do professor EBTT dentro dos critérios da AMPU. Mais uma, a atuação da entidade muitas vezes deixa a desejar, o que para mim não justifica o pagamento da anuidade, que tem um valor considerável. Uma outra resposta foi, já fui filiado, porém, com a atuação na educação básica, percebo certo distanciamento das ações da AMPU para esse segmento. E a quinta a opinião que a gente escolheu é que, na minha visão, a AMPU é uma entidade elitista que reproduz a desvalorização da educação básica no Brasil ao representar unicamente as demandas dos docentes do magistério superior. Então, esse panorama que a gente inicialmente colheu lá nesse nosso grupo a partir dessas questões.
Fizemos ainda uma outra questão indagando se, aos não filiados especificamente, se eles considerariam se filiar caso observassem mudanças na AMPU. 40% respondeu que sim, totalmente, 60% respondeu que talvez, mas ninguém respondeu que não se filiaria de forma alguma. Já quando perguntados para filiados e não filiados, aí já juntamos os dois grupos, se aceitariam assumir um cargo institucional na AMPU, nacional ou em alguma regional, 13,6% responderam que sim, com certeza, 63,6% responderam que talvez, e 22,7% responderam que não aceitariam em nenhuma circunstância. Esse quadro aí, então, traduz de uma maneira bem rápida algumas das percepções que nós pudemos colher lá no nosso grupo de WhatsApp a partir de um questionário que nós fizemos. Conforme a gente tinha programado, já feito esse panorama para vocês, a gente passa a palavra para vocês, né? A gente tinha já comunicado previamente, vocês terão 15 minutos para estar apresentando a chapa para a gente, né, para iniciar essa conversa. A gente fez a nossa apresentação de uma maneira bastante sintética aí, e a gente passa para vocês 15 minutos, da forma que vocês acharem melhor se organizar, para se apresentarem. Na sequência, depois desses 15 minutos, a gente traz uma série de questões que foram apontadas a partir também desse questionário, desse diálogo realizado no nosso fórum, e, portanto, a gente retoma, ou avança, melhor dizendo, na nossa conversa, ok? Fiquem à vontade para se organizar. Reforço, mais uma vez, o nosso agradecimento de estar recebendo vocês aqui nesse espaço. Vocês e todos os nossos colegas. Quando estiver estourando o tempo, eu apareço aqui, tá bom? Na tela, tá bom? Então, Júlio, boa noite, né, novamente a todas e todos. Eu vou ser inicialmente a representante dessa fala, para a gente se organizar melhor, porque o tempo para o professor, né, nesse espaço precisa, de fato, uma organização. A gente sabe, né, que apresentar em 3 vai ser mais complicado, mas eu vou lançar as ideias iniciais para apresentar as propostas, e esse diálogo vai ser aprofundado pelas minhas também companheiras, a professora Cris Meneghello e Mônica Silva, né? Em nome, né, da chapa, eu queria saudar todos e todas, né, desejando uma boa noite, em nome da uma querida amiga também, né, minha conterrânea e companheira de formação, a professora Ana Luísa, do Instituto Federal de Alagoas, e o querido Ronaldo, que eu conheci, Rodrigo, desculpa, que eu conheci nessa trajetória de luta para fazer com que houvesse, né, esse fórum, que o fórum acontecesse aqui em Recife, e vocês pudessem, junto com todos os outros professores, né, trilharem ou buscarem esses horizontes de expectativas melhores para os institutos federais, tendo em vista que ele está bem estreito, né, com tantos ataques que não só o ensino de história, mas os institutos e a educação pública em geral têm sofrido. Então, eu, por conta do tempo, acho que eu já gastei uns 2 minutos só nessa apresentação, né? Eu vou mostrar duas, para quem nos conhece, eu acho que é importante, eu vou compartilhar a tela aqui, vou fazer 2 movimentos. Eu não sei se vocês ainda estão vendo, eu vou precisar de ajuda também. Já estão vendo? Sim. Sim, chegou. Isso, então, nós somos a chapa Unidade na Diversidade e na Luta, chapa 2. Essa aqui, né, é a nossa composição de diretoria, o professor Valdei, a professora Cris Meneghello, a professora Mônica, o professor Renato, eu, professora Mônica Piccolo, a professora Andréia, a professora Célia e o professor Luiz Carlos Vilauta. Então, eu queria, né, apresentar essa fala, essa chapa, para dizer que eu também falo de um determinado lugar, né, de um lugar de uma professora, formadora de professores. Só né, te interrompendo, você cancelou eu vou só encerrar aqui essa apresentação para... Me desculpa aí, tá? Ok. Então, para enfatizar, né, que nós estamos aqui, primeiro,
para dizer para vocês, né, que nós falamos, cada um aqui fala de um determinado lugar, eu falo de um lugar que é de formadora de professora, e vim aqui compartilhar, né, as minhas experiências em defesa dessa educação e da formação intelectual de crianças e adolescentes. Eu não estou, né, falando, nem eu, nem a Mônica, nós estamos falando do professor, nós estamos falando com os nossos colegas. Com isso, eu quero registrar que nós, de fato, né, reconhecemos que nesse horizonte de resistência que a ANPU precisa ser permanentemente, né, precisa juntar forças com FORDIFs. Então, é uma forma que a gente tem, né, de já estabelecer esse diálogo inicialmente. Então, entendendo que a ANPU, né, precisa, junto com FORDIFs, estreitar esses laços e organizar organicamente esse lugar na instituição, eu queria apresentar a vocês, né, as nossas propostas de chapa, né, para que a gente tenha a mudança institucional que todos nós, né, precisamos. Eu também não estou vendo aqui, se vocês estão vendo, mas eu queria partir do Tá ok. Tá ok? Eu queria partir, né, então, partir desse lugar, falei, né, que nós partimos de um determinado lugar, e esse lugar nos permitiu, né, selecionar princípios e montar uma agenda. Então, a nossa chapa tem como princípio a defesa, né, de uma instituição que, né, esteja prontamente defendendo a inclusão social, a educação pública, a universidade pública, a ciência e a democracia. E que combata todas as formas de discriminação e violência, a homofobia, a transfobia, o racismo estrutural, a xenofobia e a misoginia. Então, todas as maneiras, né, nós ressaltamos isso, todas as maneiras de violência e exclusão precisam estar, né, nesse horizonte de resistência que o Júlio, né, bem colocou. Embora a nossa entidade seja uma entidade científica, ciência e política, né, não devem ser vistas de forma separada. Então, nós montamos uma agenda que está aqui reduzida em 3 pontos, por conta do tempo, eu não tenho como explorar, né? Mas a agenda tem como elemento principal a história escolar, a história pública e a divulgação científica, né? Além desses 3 aspectos, nós também nos comprometemos, enquanto chapa, a transformar essa entidade, que eu concordo com todos vocês, nós concordamos, que precisa, né, passar por essa transformação, e ela só passa por essa transformação se nós tensionarmos e nós propormos uma alteração, e essa alteração ela vai se dar a partir da participação de novos sujeitos, não é? E nós precisamos, né, montar uma agenda que enfrente, né, todas essas tensões, esses problemas sociais e ambientais e de injustiça social que hoje, né, toma conta, né, da nossa sociedade. Para isso, efetivamente, né, a estrutura da nossa instituição, tanto estatutariamente quanto na logística dela, ela precisa acompanhar essas alterações. Nós propomos, né, que essa gestão se dê de forma colegiada e participativa, e que construa, né, esses espaços mais orgânicos e dialógicos. Eu gostaria de centrar foco aqui, né, que é uma forma de nós acolhermos o fórum, e é uma forma, né, de esse diálogo se fazer permanente, é quando a gente coloca aqui que uma das nossas ações de reformulação dessa gestão, né, para ela se tornar colegiada e participativa, é o aprofundamento da participação dos grupos de trabalho e dos fóruns e das sessões estaduais, né, de uma forma mais orgânica dentro da nossa entidade, né? Hoje, para vocês terem ideia, acho que muitos aqui já foram das gestões, das sessões estaduais, sabem muito bem que a forma como se delibera na ANPU se concentra na diretoria. E aí, do mesmo jeito
que o Fórum reivindica, as seções regionais, as seções estaduais também reivindicam, e os GTs também. Então, isso é, né, urgente na nossa associação, construir uma entidade que tenha uma gestão mais, né, horizontalizada. Essa construção, ela vai passar também pelo lugar, né, desses sujeitos na diretoria. Então, nós propomos que a gestão amplie os espaços, e esses espaços, né, na diretoria, ela vai se dar, né, como uma diretoria nova. Além dos componentes que já existem, que são 9, né, a intenção é propor outras diretorias que tomem, né, ou que discutam as questões de igualdade de gêneros, relações étnico-raciais, a comunicação e a divulgação científica, o patrimônio, arquivos e museus, a educação básica, embora isso esteja, né, vinculado à secretaria que eu estou, né, pleiteando o cargo. Eu cheguei nessa chapa, eu e a professora Mônica, como, né, a partir de uma articulação do GT. Uma diretoria para a história pública, uma diretoria que discuta as questões de profissão e ética, as relações institucionais, a articulação parlamentar, assuntos estudantis e relações internacionais. Eu penso, não é, que se esse diálogo, que precisa ser estreitado entre a ANPU e o FORDIFES, não é, pode alargar ainda mais para ter uma diretoria voltada para isso, porque nós entendemos que as bandeiras e as especificidades dos institutos federais, né, elas sejam muito maiores do que os problemas ligados ao debate da educação básica. Então, para também, né, mostrar um pouco do que é que a nossa gestão pensa para o ensino, como eu falei para vocês, somos 6 professoras, todas têm uma ligação direta, né, com a educação básica, seja na Olimpíada, seja formando professores, seja no estágio supervisionado, né? Então, o ensino de história é um eixo estruturador do nosso programa, né? E aí, sendo um eixo estruturador do nosso programa, a ideia é chamar, né, para esse espaço, articular-se, né, e organicamente instituir esse espaço. Então, a partir disso, né, nós temos algumas frentes de ação. Por exemplo, não é, que é ampliar o fórum de graduação, né, de forma em que ele seja um espaço, esse fórum seja um espaço, por exemplo, para mobilizar os coordenadores e a gente fazer esse mesmo exercício que vocês fizeram de mapear quem são e como estão os associados, né, da ANPU, que são professores dos institutos federais. Nós precisamos fazer isso urgente com os cursos que formam os futuros professores de história. Isso é uma coisa. Então, essa é a ação, mapear, né, saber a diversidade dos projetos, quantos cursos nós temos presencial e não presencial. Então, isso é um dos elementos que nós vamos investir bastante, né, na nossa gestão. Um outro elemento que nós vamos investir é a reformula, o combate, né, a 02/2019, que vem também, assim como a reforma do ensino médio, né, descaracterizar toda a formação que é oferecida, né, nos institutos federais, ou seja, pensando o ensino médio integrado, a 02/2019 também descaracteriza a licenciatura. Então, são 2 elementos que a gente precisa estar atento. Do mesmo jeito que vocês lutam para que, né, os adolescentes que hoje fazem parte, como aluno dos institutos federais, eles têm o direito à história e têm o direito a uma formação intelectual completa, né? Nós temos que juntar forças, porque os cursos com a 02/2019 vão ser totalmente descaracterizados. Então, isso precisa ser imediatamente, né, paralisado. Caso contrário, a gente vai ter aí uma repercussão terrível na formação profissional dos professores de história, né? Porque intelectual das crianças a gente já vai ter tanto no ensino fundamental e, sobretudo, no ensino médio.
né? A nossa intenção também é juntar força com todas as entidades científicas que já possuem um acúmulo, entre elas o FORDIFES, né? Vocês, nossos colegas, são, né, os principais agentes que podem dizer à entidade como nós devemos agir em defesa, né, da presença do ensino de história na escola, né? Isso é um elemento. Por isso que é muito importante. Nós trabalhamos a partir da perspectiva do com e não do, né? Então, fortalecer esse diálogo e a parceria, né? Tá aqui algumas entidades citadas, mas entre elas nós nos comprometemos, né, a dialogar, né, com todos os setores e segmentos. A criação de um observatório de políticas públicas para o ensino de história, isso é uma coisa que precisa ser montado urgente, para que a gente atenda de forma mais qualificada e orgânica todas as demandas que chegam, né, hoje na entidade. A entidade tem uma forma, digamos assim, dispersa de atuar, e a nossa proposta é juntar esse acúmulo que nós já temos, seja no GT de ensino, seja no FORDIFES, ou seja em qualquer outro espaço, né, e lutar ou construir esse horizonte de resistência, né? Então, a gente tem a intenção de criar esse observatório de políticas públicas para o ensino de história, que uma das enfrentar, né, todos os desafios postos pela BNCC, o PNLD e a reforma do ensino médio. Nós também, né, pretendemos reforçar, ampliar e criar um canal de diálogo permanente com a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, né, para vocês terem ideia o quanto a gente precisa fortalecer ainda mais a nossa entidade, né, com novos sujeitos. E isso eu acredito muito porque, né, eu me coloco também como uma professora que fui, né, me constituindo próxima a AMPU, a partir, né, do acreditar que eu quero a mudança, então eu tenho que interagir nesse espaço, né? A criação de um observatório da educação básica em geral, né, porque tem questões que estão para além do ensino de história que precisa também, né, um esforço intelectual e político, né, concentrado, que não se restringe ao ensino de história. Então, aqui, esse é um espaço de defesa, né, da educação básica, da educação pública e da universidade pública, né? Nós também... Juliana, só você concluir depois, só por causa do tempo, só, por favor, assim, não, assim, pode encerrar aí, mas você dá uma acelerada, às vezes, só por causa do tempo, por favor. Tá bom. Só para a gente manter a mesma proporção da outra, tá ok? Não, então, por mim, tudo bem. Então, nós temos também uma proposta, né, de se aproximar dos programas e dos coordenadores de programas de formação inicial e construir essas parcerias com os colegas, tanto da educação básica quanto do ensino superior, para a gente construir espaços de formação compartilhada, porque nós acreditamos que a formação continuada, a formação intelectual, não é, ela precisa ser pensada por diferentes agentes, não é? Porque nós acreditamos que nós compartilhamos saberes e que essa hierarquização que foi tão discutida, não é, pelos colegas no WhatsApp do FORDIFES, não é, nós estamos aqui para combatê-la. Então, por isso que nós nos candidatamos e estamos aqui para, né, estreitar esses laços e nos comprometer, caso ganhando, que a gente, né, possa construir esse espaço, né, do FORDIFES, não só na diretoria, mas politicamente nesses outros espaços. Obrigada. E desculpa por ter passado aí os 3 minutinhos. Ok, muito obrigado. Eu que peço muitas desculpas por ter que, né, fazer uma interrupção, até te atrapalhei, né, assim, a gente
complicado. Só para a gente manter apesar de ser uma conversa, a gente quer garantir que, né, todos tenham o mesmo espaço de exposição, por isso. Eu acho que também no espaço das perguntas vocês terão a oportunidade também de esclarecer algum ponto que tenha ficado em aberto. Vou agradecer mais uma vez a exposição, agradecer a presença de todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, lembrando que isso depois, essa nossa conversa vai estar no canal que a gente está criando no YouTube, para todo mundo poder acessar. Então, é um espaço importante que a gente acredita que fortaleça o caráter dialógico da nossa instituição, tá certo? Então, vamos lá, nós temos, né, uma série de perguntas aqui, pedimos que os nossos colegas fizessem as perguntas que eles achavam pertinentes para chapas e tudo mais. Algumas delas sintetizam, né, um conjunto de outras questões, e por isso que a gente traz algumas delas, inclusive indicando a autoria, mas essa autoria no sentido de que é uma pergunta que sintetiza, né, um conjunto de indagações que vão naquela mesma direção. Algumas, às vezes, até a gente mesclou mais de uma pergunta e tudo mais. E essa primeira pergunta, vocês também fiquem à vontade para se organizarem na resposta e tudo mais, ela foi feita pelo Zilfran, que está até aqui com a gente, e ele está perguntando quais as ações efetivas podem ser realizadas para atender nossas demandas, especialmente diante das atitudes autoritárias do governo e gestores que não sejam apenas a publicação de notas. Então, essa pergunta do Zilfran é uma pergunta que nos angustia, não só ele, mas um conjunto grande de membros lá da Fordifes, e também, tenho certeza, entre vocês, né? Então, como é que a gente pode estar atuando ou esboçando uma resposta a essa questão? Eu vou dar 10 minutinhos, por conta, né, do nosso tempo geral aqui. Na hora que estiver completando esses 10 minutos, eu apareço na tela aqui, volta a minha imagem, mas vocês podem ficar à vontade para concluir o raciocínio, não quero estar interrompendo a linha argumentativa de vocês, tá bom, gente? Fiquem à vontade, beleza. Quer que repete a questão? Precisa? Tá tranquilo? Não, eu acho que tá bom. Eu vou começar, eu vou abrir a roda, já que a Juliana fez a apresentação, né? Eu vou começar, e aí as minhas pessoas podem me complementar, né, se quiserem. Então, em primeiro lugar, né, muito boa noite para todos, para todas, para todes, né? É uma alegria poder estar aqui. Eu acho que nós estamos vivendo assim um momento muito singular, né, na história de um modo geral, né, na história da nossa associação. Como Juliana já disse, né, no caso meu e de Juliana, né, nós somos do GT de Ensino de História e Educação, né, atualmente fazemos parte da coordenação nacional, e a gente aceitou fazer parte dessa chapa, né, assim, entendendo que a Ampul precisa de mudanças, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental, assim, eu acho que vocês, né, os questionamentos que os professores fazem, né, no questionário, são questões legítimas e com as quais nós compartilhamos, né? A Ampul precisa de mudanças, é uma associação que ela tem muita importância, né? Nós historiadores, né, somos muitos, estamos em todo o país, né, com demandas diversas, conforme os nossos espaços de trabalho, então, acho que esse é um ponto fundamental, né, então a gente parte desse princípio, e eu considero muito importante retomar 2 pontos da fala da Juliana, que primeiro, né, acho que um primeiro deles, assim, reconhecer, né, como que a gente traz o ensino de história como um eixo central da proposta dessa chapa, né, então isso foi construído, né, com muito diálogo, com muita troca, né, na parceria e no diálogo com o GT de Ensino de História, né, que há muitos anos vem militando, né, nas discussões das questões de ensino, enfim, em diversos âmbitos, e nós entendemos, né, que a nossa atuação, né, ela precisa se dar em muitas frentes, mas eu acho que essa frente que vocês trazem, gente, que é a questão
do diálogo, né, e do enfrentamento, né, de todas essas políticas nefastas para a educação pública brasileira, né, ela é um ponto central. Então, a ANPU, historicamente, sempre teve uma postura bastante combativa, mas muitas vezes sabemos que essas posturas, elas ficavam mais no âmbito das notas, da retórica. Então, nós entendemos, assim, que a associação, ela precisa avançar nisso. E quando a Juliana fala, né, no nosso Observatório de Políticas Públicas, né, que eu acho que ele é fundamental, ele significa, né, também colocar a ANPU dentro de um contexto. Porque quando nós estamos falando das discussões que envolvem o campo do ensino, da educação, a ANPU precisa dialogar com outras associações e entidades, né, ou porque tem mais tradição do que nós, né, nesse diálogo, nessa luta, nesses enfrentamentos, ou porque nós dependemos dela, né, porque o ensino de história, a história, no currículo da educação básica, né, ele não está isolado. Então, quando a gente vai falar de diversas políticas, né, a BNCC, a reforma do ensino médio, o PNLD, a gente envolve todos os componentes curriculares, envolvem muitos sujeitos. Então, a ANPU, né, nós entendemos esse como um ponto fundamental, né, a ANPU inserida dentro do diálogo e da ação, eu acho que isso é muito importante, né, a ANPU no campo da ação, então isso eu acho que vai exigir de nós, assim, muitos enfrentamentos, muitos aprendizados, e é algo que não se faz sozinho, é algo que uma diretoria sozinha não vai fazer, gente. Então, eu acho que isso que a Juliana coloca, de revisão do estatuto, revisão, né, dos temas, né, das diretorias que já existem, né, para muitas outras, isso significa trazer gente, trazer pessoas. E eu compreendo, assim, que esse grupo que está aqui hoje, né, é um grupo, assim, da maior relevância para esse debate, para essa luta, porque vocês sabem muito bem tudo que a gente está enfrentando, né, de ataque à educação pública brasileira, seja ela, né, no ensino superior, seja ela na educação básica, seja ela nas redes, né, estaduais e municipais, seja ela também no ensino federal, né, os colégios de aplicação, os IFES. Então, quer dizer, então nós entendemos isso, né, como um princípio fundamental. E quando nós falamos no Observatório da Educação Básica, né, nós entendemos também que aí tem um eixo importante do nosso trabalho, né, que, como a Juliana disse, eu quero repetir, né, não é falar para os professores. Então, isso para mim, Juliana, e também para a Cris, é muito caro, né, porque a nossa base não é essa. Eu estou professora do ensino superior, mas eu sempre fui professora da educação básica. Eu atuei por 5 anos numa escola da rede federal, um colégio de aplicação de Goiânia. Então, eu estive mais tempo na educação básica do que no ensino superior. Então, o meu lugar, né, de fala, e até também pela nossa atuação, né, Juliana, com o PIBID, com os estágios, quer dizer, a gente está com o pé né, no chão da escola desde sempre. Então, a gente não está falando de um lugar, né, elitista e intelectual. Ainda, que a gente reconhece que esse lugar, ele já existiu, e ele ainda existe, né? A gente não está aqui querendo negar. Agora, esse é um compromisso, né, da gente trazer as questões do ensino, né, para o centro da agenda da ANPU. O projeto, ele reside nesse aspecto, né, e construir um projeto que ele seja, né, a partir da ação, né. Então, eu passo a palavra para minhas colegas, né, eu monopolizei aqui o tempo, enfim, não sei se... Eu esqueci de marcar o tempo, desculpa, me empolguei aqui também. Eu também não marquei o tempo, não. Faltam 3 minutos aqui, tá? Você quer complementar alguma coisa, Ju? Eu posso falar? Não, Cris, fique à vontade, querida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para saudar a todos e parabenizar o Júlio por essa pesquisa, que eu adoro uma pesquisa, né, gente? Essa pesquisa que ele fez aí com o pessoal no WhatsApp é muito reveladora das especificidades dos IFES, né? Que nem sempre são consideradas
quando as pessoas falam educação básica, parece que elas estão falando de um todo amorfo, né? E existem muitas especificidades que singularizam, né, a educação ligada à lógica federal, das estaduais e das municipais. Eu também pedi a palavra porque eu queria saudar todos os professores. Estou vendo aqui na lista de professores vários nomes de pessoas que me são muito queridas, o Fran, o Plínio, o Gerardo, o Glides, que é o grilo falante da Olimpíada, sempre botando defeito, mostrando os defeitos que a gente tem, o Igor, o Thiago. Eu fico muito feliz, eu tive esse privilégio de me aproximar dos professores dos IFES nesses últimos 13 anos, por conta da Olimpíada, e que me mostrou que, mesmo sendo um ensino técnico, tecnológico, com poucas horas de história, a qualidade do ensino de história que os IFES têm. Então, acho que cabe, né, não a nós como chapa, mas eu acho que cabe à Associação Nacional de História, um meia-culpa em relação à participação dos professores de educação básica e dos professores dos institutos federais na sua composição. Isso acontece em nível estadual. Em São Paulo, foi uma barreira sendo vencida aos poucos. Os primeiros professores de educação básica começaram a participar como conselheiros, até depois finalmente entrarem nas diretorias. Eu acho que esse movimento deveria ter sido mais intenso e mais rápido, e acho que é necessário, nessa reforma que a gente está propondo de estatuto, que cria essas coordenações e essas novas diretorias, uma representação dos professores de educação básica e, com certeza, dos IFES e dos seus temas específicos, das suas questões específicas, né? Porque o IFE, ao mesmo tempo que tem esse ensino de qualidade e condições de trabalho, por vezes, superiores às condições de trabalho dos colegas estaduais e municipais, também estão sujeitos a situações de pressão vindas a partir da lógica federal muito intensas. E, embora exista um discurso, senso comum de que essas escolas são bem equipadas, etc., elas estão sofrendo um sucateamento nesses últimos anos que é terrível, né? E esse esvaziamento da disciplina de história, essa competição com essas novas disciplinas de empreendedorismo, eu sei lá o que eles querem formar, né, esses jovens, né, dando essa ênfase de que o ensino tecnológico é necessariamente um ensino para o empreendedor, mais nos aproxima dos IFES pela defesa do ensino de história. Já vi o Júlio aparecendo lá, já sei que passei do tempo. Não, tá tranquilo, eu estou fazendo um papel cruel, né? Verdade, esse papel de mediador é sempre assim, né? Não posso me candidatar a nada depois, né? Porque aquele cara, estou lascado. Obrigado, gente, pela exposição de vocês. Eu tenho costume de, não só nesses espaços que a gente está participando de conversa com as chapas, mas eu tenho pautado sempre a fala relacionada aos institutos, aos Cefetes, à educação básica, técnica e tecnológica, de uma maneira bem enfática, no sentido das especificidades, né, das peculiaridades, das características que nos fazem diferentes, porque a gente, primeiro, acho que tem uma capilaridade muito diferente em relação às universidades e tudo mais. A gente está em cidades menores, a gente chega em lugares que a universidade tem mais dificuldade, às vezes, para estar chegando. Então, a gente tem uma capilaridade muito importante. Além dessa capilaridade, nós temos um ensino, a possibilidade do ensino verticalizado, porque a gente trabalha com ensino médio integrado, né, mas a gente tem também graduações em História, licenciaturas, pós-graduação em História ou em Humanidades articuladas. Então, é um universo que eu acho que, enquanto força de atuação na educação, e não só na educação, mas enquanto força política organizativa nesse país, tem muito a oferecer, tem muito a contribuir. Então, é nesse sentido que a gente faz
esse reforço do nosso papel enquanto institutos federais, enquanto centros federais de educação tecnológica e tudo mais, tá certo? Então, a rede federal, vamos dizer assim. A próxima questão, né, ela foi feita o Plínio está aqui também com a gente, eu acho, se não me engano, ainda está por aí, né, e ele está perguntando como é que entendem o espaço da disciplina de História nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Há conhecimento das atividades realizadas no interior dos institutos federais, como as pesquisas, ações de extensão, dentre outras? Essa é a pergunta do Plínio, que está aqui também com a gente. Então, deixo com vocês, mais uma vez, 10 minutinhos para vocês apontarem a resposta da chapa a essa indagação, que sintetiza uma preocupação também do nosso grupo. Está com vocês, gente. Júlio, eu vou iniciar também, cuidado aí, né, que você viu que somos professoras que gostamos bastante da fala, né, Cris e Mônica, mas, como eu disse inicialmente, né, eu tenho queridos amigos e amigas aqui no grupo, eu vou saudar novamente a Ana e o Edilson Chaves, né, eu e a Mônica vamos saudar os queridos, dizer que nós temos, sim, nós sabemos, sim, enquanto professoras, formadoras de professores, sabemos que é desenvolvido PIBIC, que tem pesquisas belíssimas sobre gênero, ensino, jogos, isso para falar da dimensão da pesquisa. Projetos de extensão, eu, assim, também diria em números, partindo da minha experiência aqui no Recife, por exemplo, excelentes experiências de extensão com a Secretaria da Mulher, com os NEABs aqui, com o Museu Passo do Frevo, com o Cais do Sertão, isso envolvendo a iniciação científica no ensino médio. Com relação ao ensino de história, nos institutos federais, eu também reconheço que há um esforço hercúleo, Natália, também, querida Natália, que não é mais aqui não é mais, assim, é pernambucana, mas está no instituto lá no Pará. Beijo, Natália, que também desenvolveu muita pesquisa, ela é uma das pesquisadoras, do campo de gênero, tem desenvolvido tanto ações de pesquisa quanto ações de extensão com as alunas dela, no campo dos estudos de gênero, sempre desenvolveu ações disso. Com relação ao ensino de história, eu queria destacar duas coisas. Eu penso que é um esforço hercúleo das professoras e dos professores, instituir essa defesa que tem sido feita por todos, ou seja, a formação profissional e tecnológica, ela deve acontecer a partir de uma perspectiva integrada, então, se usa os livros, se tem um horário, nós recebemos alunos, tenho 2 bolsistas PIBIC que vieram do Instituto do IFPE, então, nós reconhecemos que o ensino de história, pela formação qualificada, de um corpo de doutores que nós temos nos institutos federais, ela se dá completamente diferente, diferente do que esse senso comum pontua, que é o ensino tradicional. Então, eu fico feliz, meu espaço de atuação, porque sou professora de estágio, então eu conheço. Quanto professora, pesquisadora do campo do ensino de história, mas eu acho, Júlio, Edilson, Ana, Natália, todos que me conhecem, ou na minha formação enquanto profissional, ou como pesquisadora, ou como pessoa, vocês sabem que a associação precisa conhecer e reconhecer esse trabalho intelectual que vem sendo desempenhado pelos professores nos institutos federais. A Cris acabou de ressaltar, a qualidade e o destaque que tem os professores enquanto, formadores nas Olimpíadas, o destaque que isso que tem. Por exemplo, a gente sabe recentemente que um dos nossos companheiros do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que está conosco na avaliação do PNLD, que é um grande pesquisador do ensino de história, ganhou várias medalhas, grandes pesquisadores aqui do campo da história da África, do pós-abolição, também tem um papel importante. Então,
Eu acho que essa ligação que nós temos, não é, com os institutos, ela precisa se dar, como eu falei inicialmente, de forma orgânica na AMPU, né? Precisa ser reconhecido, o IFES precisa ganhar força, né? E eu acredito que essa força ela só vai se dar quando, né, organicamente ela fizer parte, desculpa, da entidade. Mas eu não sei se eu gastei tudo, né? Que eu me empolgo aqui com a minha energia, mas eu posso passar para a Cris e Mônica. Vamos me reverter aí, né? Tem 6 minutinhos, foi rápido. Ainda bem. É porque eu não quero mais com o meu tempo, não. Cris, depois Mônica. Obrigada. Pode falar, Mônica, pode falar você. Eu acrescentaria, né, por exemplo... A Mônica começa a se mexer, eu sei que ela quer falar. Não, é só porque eu fiquei aqui refletindo um pouco, né, sobre a revista História Hoje, né, então, nessa chapa, eu, na verdade, sou candidata à editora dessa revista, né, que é um espaço que a gente vem lutando, né, para que seja um espaço de divulgação das pesquisas no campo do ensino. E, então, por exemplo, eu entendo, né, que seria muito importante, né, na condução desse periódico, que nós entendemos hoje que ele é um patrimônio, né, para nós que atuamos e pesquisamos no campo do ensino, construir, né, diálogos com os professores do IFES, para a gente pensar também, né, como dar visibilidade a essas produções no âmbito da revista, né, que eu acho que é mais um espaço, né, para a gente também reunir, né, organizar, dar visibilidade, enfim, para esse grande número de pesquisas, né, e de experiências que nós sabemos que existem, né, e que, enfim, né, a gente reconhece aqui na Federal de Santa Catarina, nós criamos, né, o Prof. História, que vocês conhecem, né, e desde o início nós temos um professor do IFES que é credenciado no nosso programa, né, do IFES, né, de Santa Catarina. E então a gente vê assim como que também, né, os professores dos IFES têm, né, os seus espaços de atuação também são diversos, dentro e fora, né, dos seus campos aí de atuação profissional. Cris. Olha, dessa pergunta, né, eu acho que eu já tinha começado a responder no outro momento, né, sobre eu acho que todo o ensino de história, de modo geral, está sitiado, né, e está sitiado num processo que não é um processo repentino, mas que se agrava com a reforma do ensino médio em 2017, que se agrava agora com a BNCC de formação dos professores, que separa exatamente isso que nós estamos celebrando aqui em relação ao IFE, que é o professor que é também o pesquisador, que é o professor do IFE que ele é historiador, e não raro os professores do IFE têm formação superior, têm mestrado e até doutorado. Essa formação que seria a ideal, né, ela vai ficar cada vez mais impossibilitada por essas políticas públicas que estão sendo empurradas aqui goela abaixo, como a de formação de professores. Então, impacta também a nossa atuação no bacharelado e na licenciatura. Eu acho que a palavra que a gente traz como chapa, ela é uma palavra que, ao mesmo tempo, reconhece uma certa incapacidade da Associação Nacional de História em ter reconhecido o lugar dos professores de educação básica e, como eu já disse, a especificidade entre esses professores, e que a gente tem essa proposta de buscar corrigir isso. Eu acho que a nossa proposta se fortalece porque ela não é uma proposta para uma gestão de 2 anos. Quando ela faz esse dificílima, é muito mais difícil, né, gente, prometer reformar estatuto do que simplesmente criar um modelo que funcione por 2 anos. Um modelo que funciona por 2 anos, as conquistas depois, elas se perdem, elas se esgarçam. Né? A gente quer deixar uma estrutura que continue funcionando para depois 4, 8, 15 anos de AMPU, né? Que a gente brinca, somos todos AMPU, a gente tem essa
esse reconhecimento da importância da associação, a gente não nega todo o trabalho que ela fez nesses últimos 60 anos, mas a gente quer contribuir deixando uma estrutura que permita a participação da educação básica dentro da instituição em compartilhamento, né? E, por fim, o que eu quero acrescentar, isso aqui, tem a nossa carta-programa, vou até pedir para a Ju, se ela pode colocar aqui no chat o acesso para a nossa carta-programa, que tem uma última dimensão, que é a dimensão na qual eu sou mais afeita, que são as propostas em história pública e em divulgação científica. Porque o terreno do ensino de história não é só o terreno em sala de aula formal. O terreno de ensino de história, ou a luta pela história, ela ultrapassa a educação formal, ela chega para a educação não formal, ela chega para a população que não está em idade escolar, e também nesse movimento de esclarecimento, nesse movimento de informação, de aproveitar a expertise que os grupos de trabalho já possuem dentro da AMPU para levar uma informação para públicos mais amplos e levar debates para públicos mais amplos. Eu também vejo a participação dos professores da educação básica como fundamental nessa fala, trabalhando conosco, né, trabalhando nas diretorias, como vocês viram, tem a diretoria de comunicação pública da ciência, eu gosto mais dessa palavra, tá? Do que está escrito lá divulgação científica, de comunicação pública da ciência, e aí é uma união de forças, né? E que não é apenas no chão da escola, mas nisso que a origem e a natureza do IFE, que é estar da educação básica até o ensino superior. E vou dizer uma última coisa, que talvez não seja muito popular de se dizer, mas acho que a academia ainda desconhece muito o valor da educação básica e o valor do trabalho dos professores. Não estou falando aqui das minhas colegas, porque o trabalho do GT de ensino de história é consistente, inclui publicações, inclui várias ágoras, né, para debate. Mas, de modo geral, eu vejo nos colegas, né, da academia uma insensibilidade para o caráter de pesquisa e de produção de conhecimento, né, que vem da educação básica. E aí as promessas, muitas vezes, são aquelas de, vou fazer um curso para formar. Isso está fora da nossa proposta, né? As minhas amigas aqui já disseram e eu repito, é com os professores e é no compartilhamento de saberes. Júlia, eu vou ficar traumatizada. Vai ter pesadelo comigo hoje, viu? Né? Depois eu vou abrir o armário de bolacha, eu vou ver o Júlia aparecendo assim, né? Vai ser isso. Obrigado, gente, mais uma vez. Desculpa, né, também. Mas o lance é o seguinte, né, que eu queria enfatizar também, com relação aos institutos, né, e eu acho que isso aparece sempre na nossa conversa lá no Fortifes, que a gente tem, por atuar na educação, né, tecnológica, a gente tem um desafio, que é um desafio externo, que é um contexto de ataque à educação pública de uma maneira geral, e isso a gente está junto, né, compartilha desse ataque, logicamente, com as suas especificidades em cada rede de ensino, em cada grau de ensino e tudo mais. Mas também a gente, por estar na educação tecnológica, e enquanto disciplina de história, a gente tem também, né, aquele desafio interno às nossas instituições. A Cris trouxe muito bem a questão do empreendedorismo, mas não só isso, mas aquela formação voltada para mercados de trabalho. Então, acho que a história tem propiciado, pelo que a gente tem acompanhado, trazer uma problematização permanente a respeito do papel da educação tecnológica, que não se restrinja à mera educação para o trabalho, mas a educação pelo trabalho, uma educação tecnológica, naquele sentido da politecnia que a gente tem procurado fazer. Eu acho que a história nos institutos federais tem representado esse papel e, portanto, é urgente a defesa da história na EBTT,
E, mais do que isso, né, é urgente que a gente se fortaleça enquanto historiadores e nossas instituições para que isso seja garantido. Cileia está me denunciando ali, mas tudo bem. Hoje é 1º de abril. Parabéns, então, feliz aniversário. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. 1º de abril, problema sério, mas vamos lá. Então, a próxima questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar 2 indagações gerais aqui, na verdade, uma delas trazida pelo Matheus, e que a gente juntou com a do Éder, que o Matheus acho que está aqui com a gente também, a Natália também, que também traz uma questão importante para a gente, então eu vou estar juntando isso aqui, e por causa do nosso tempo, a gente estica um pouquinho o tempo de vocês, a gente dá uns 15 minutinhos, que aí vocês aproveitam, e à medida que forem respondendo, as questões já encaminham para os fechamentos de vocês, tá bom? Eu sei que é desafiador, né? Mas tá, então a gente faz isso aí, coloca vocês nesse desafio. Então, uma pergunta é, como a ANPU pretende atrair os docentes e historiadores da educação básica para o interior da entidade, bem como trazer de volta aqueles que já deixaram de ser filiados? E isso não no viés de eventos acadêmicos apenas, mas na vida cotidiana, política da entidade. E, emendando nisso aí, como é que vocês, caso sejam eleitas, né, que a Chapa 2, Unidade na Diversidade na Luta, né, estou dando uma coladinha aqui, pretendem, ou pensam em fazer para garantir que esse diálogo da ANPU com o Fordifes seja permanente. Lembrando que a gente também vai estar na cola de vocês, né? Então, eu passo para vocês a palavra, a gente tem 15 minutinhos para vocês responderem e encaminharem os apontamentos finais. Ok, gente? Meninas, eu agora vou começar, porque eu quero deixar o fim da fala para vocês que são muito mais especialistas na questão de ensino de história do que eu. E se é a última vez que eu vou falar, eu quero primeiro agradecer a gente ter conseguido marcar essa conversa. Acho que essa conversa talvez devesse ter acontecido para ambas as chapas muito antes, quando elas estavam construindo as suas cartas-programa. Mas, ao dizer isso, eu acho que assumo pela nossa chapa também o compromisso, né, de incorporar o que a gente está debatendo aqui, se a gente for escolhido, né, pela comunidade historiadora, de incorporar as reflexões que a gente está fazendo aqui, a nossa prática e a nossa carta-programa, que está depositada, mas ela vai se aperfeiçoando, e ela tem se aperfeiçoado, pelo menos na nossa visão. A segunda coisa que eu quero dizer é que uma coisa que eu aprendi, né, conhecendo professores dos IFES, é que o IFE é resistência. Né? O IFE, os IFES são organizados, eles têm espírito combativo, não está restrito só aos professores de história, essa resistência e essa luta, embora o que nos interessa aqui sejam os professores de história, e essa força e essa resistência, né, e essa denúncia do que nós estamos atravessando, será extremamente bem-vinda dentro da associação. O Júlio perguntou isso de atrair os novos associados. Veja, nessa última gestão, talvez por causa dessas novas condições que a pandemia trouxe, dos encontros remotos e dos encontros online, que, de uma forma ou outra, acabaram dando mais visibilidade à associação e ao seu trabalho, a ANPU cresceu a sua base em mais de 1.000 novos associados. Ela tinha algo como 5.000 associados e chegou a 6.000 associados. Boa parte desses associados é de pós-graduandos e boa parte é de professores de educação básica, embora tenha uma intersecção aqui, né, que são os professores de educação básica que estão se pós-graduando. Isso tem a ver com a expansão da rede do Prof. História, do mestrado profissional em ensino de história, que hoje são 39 institutos de ensino superior,
Eu mesmo conheço vários professores que são de Instituto Federal e que já terminaram o seu trabalho, fizeram suas dissertações ou estão fazendo suas dissertações dentro do Prof. História. Então, isso motiva também para que esse professor tenha esse interesse em se associar à AMPU. Mas quando ele se associa à AMPU, o que é que esse professor encontra? Eu acho que é isso que o Júlio está nos questionando, né? O que tem para ele, para além do simpósio. Porque houve uma época em que a Revista Brasileira de História era em papel, e muitas das pessoas se associavam à AMPU porque ganhava a revista e uma outra ajuda aí para participar do simpósio. Quando as revistas viraram online, eu acho isso bom, porque atinge mais pessoas, não fica derrubando árvore à toa, etc. Um pouco da justificativa para a associação da AMPU começou a se ancorar na ideia do simpósio. Mas por que eu vou fazer parte de uma associação nacional de historiadores se ano sim, ano não, vou ter um simpósio, né? E com algum desconto? Então, eu quero dizer, começando a dar essa resposta e depois passando para meus colegas, que a nossa carta-programa tem uma proposta de filiação em específico para os professores da educação básica e que chegue a valores, de fato, razoáveis. Um dos comentários que teve aqui foi do valor da anuidade, e que esses valores permitam a participação no simpósio e que os simpósios, né, os simpósios nacionais estejam preparados para ouvir a pesquisa que é feita sobre e para a educação básica. Porque houve um momento na AMPU em que, por exemplo, os professores de Prof. História não encontravam um simpósio temático ao qual enviar os seus trabalhos, um simpósio temático que entendesse a especificidade do produto final do que é o trabalho do Prof. História. O primeiro simpósio temático foi aquele que a gente fez na AMPU de Brasília, né, que foi coordenado por mim e pela Cristiane Beretta, e depois continuou, na vez seguinte, foi a Mônica, que está aqui, né, que coordenou junto com a Cristiana Lírio, da UNEB. Esse tipo de transformação, ela existe porque tem a demanda, os professores vão chegando, entrando na associação, e a associação vai se transformando também, e as suas lógicas, até intelectuais, vão se transformando para crescer com essas novas contribuições. Então, estou vendo a Natália aqui dizer das parcerias para os dossiês, eu acho que a Mônica quer falar sobre isso. Então, eu vou parar por aqui, deixando um abraço saudoso aos que eu conheço e um abraço afetuoso aos que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que se nós ganharmos essa eleição, nós esperamos não ter vocês na nossa cola, nós esperamos ter vocês conosco, né? Vocês conosco, nas diretorias, né, nos fóruns que a gente está propondo, porque a gente entende que essa luta, gente, é uma luta grande e é uma luta que precisa de gente, né, de gente que acredita, que é combativa, né. Nós entendemos que a história escolar, ela está sob ameaça, né, nós temos a ameaça que já está em processo, né, no ensino médio. Então, isso é uma ameaça real, né, de retirada, não só de espaços de trabalho, ainda que essa seja uma questão fundamental, mas do direito, né, a ensinar e aprender história, né, na educação básica, que é algo que a gente conquistou com tantas lutas. Então, a gente entende, assim, que essa é uma luta grande, né, e aí só para citar o outro exemplo, né, agora a BNC Formação, ela vem também, ela ataca diretamente o papel, né, o nosso papel formativo enquanto área de história, né, no processo de formação de professores, aí gerando prejuízos gigantescos, né, na dissociação de ensino e de pesquisa, né, enfim, dentre várias questões. Mas para voltar ao ponto, né, que foi o ponto da pergunta, né, como nós pretendemos, eu acho que a Cris, assim, colocou vários pontos importantes, né, que eu reforço. A AMPU é uma entidade que ela não tem financiamento público para existir, então ela precisa ter uma fonte de financiamento,
e durante muito tempo esse financiamento ainda é, né, o Simpósio Nacional, mas a gente entende, assim, que uma associação, ela só faz sentido de existir, né, na sua razão política, né, então a AMPU está vivendo agora um momento em que, para além de uma grande associação científica, que ela sempre foi, ela precisa agora estar instada, né, a se colocar no debate político de uma forma incisiva, de uma forma contundente. Não tem marcha atrás, gente, né, não tem, né, não só porque nós estamos sendo atacados, né, e correndo o risco de desaparecer em algumas áreas, né, em algumas esferas aí do campo da educação, mas é porque nós entendemos que a história, no debate público, ela tem muita contribuição a dar, né, a todos esses desmandos que a gente está vivendo agora com esses governos de ultradireita. Então, assim, existe uma política, né, como a Cris colocou, de valores, né, acessíveis para que mais pessoas possam se associar, mas a gente entende que a AMPU precisa ser relevante para as pessoas, né, e nós entendemos que essa relevância que vai justificar a associação, né, dos professores, principalmente, mas dos historiadores de um modo geral, é reconhecer que essa instituição, ela tem, né, força política, que ela está no debate, que ela está negociando, ela vai, né, para o diálogo e para o enfrentamento político, porque política se faz de muitas formas. Então, esse é o desafio, né, é o desafio de agora, e eu entendo que é essa luta, né, grande, diversa, e que nos une. E aí, assim, eu penso que essas parcerias, elas também, né, a ampliação desses espaços, e aí falando especialmente dos professores dos IFES, como o Giovanni colocou aqui no chat, a Natália, né, que tem sido o espaço que tem acolhido muitos dos doutores de história, né, então é um espaço fundamental, ele precisa ganhar visibilidade, né, então falamos aqui de simpósios temáticos específicos, mas a própria questão, eu acho que transversalizando o debate acadêmico no interior da AMPU, a questão das revistas, né, eu me coloquei aqui na questão da revista História Hoje, eu entendo que é muito importante, né, que a pesquisa e a produção do IFE, ela esteja representada nessa revista, né, dentre outras questões. Deixo para a professora Juliana encerrar, que sempre faz isso muito bem. Muito obrigada, gente. Mônica, querida, eu não sei quanto tempo, também por conta das regras, né, só marcar aqui a presença do nosso querido companheiro, professor Valdei, né, dizer a todas e a todos que, de fato, para a Chapa 2, é uma alegria encontrar todos os colegas, reconhecendo, né, essa potencialidade que os institutos federais e o próprio fórum têm, né, agradecer ao Rodrigo, que na primeira hora, né, se mostrou um canal, né, de diálogo conosco, e interessado em fazer com que a gente pudesse apresentar nossas propostas, agradecer ao Júlio, né, que aqui conduziu todo o debate e a apresentação, né, do momento da discussão, aos colegas pelas perguntas, né, pelas sugestões, pelas inquietações, né, dizer que todo esse espaço de compartilhamento de saberes, além de ser um momento pedagógico para nós três, né, eu vou me referir às três, né, é um momento também que nos permite, né, ampliar a perspectiva que nós temos, né, sobre a educação básica e sobre os institutos federais como espaços de formação, né, inicial também de professores, porque nós sabemos que os institutos também atuam com algumas licenciaturas. Dizer para vocês, né, eu adorei a expressão que o Júlio utilizou, né, que o nosso horizonte de resistência, ele é comum. Daqui, né, todos que estão aqui na sala, ele é comum. Nós defendemos que, de fato, né, a educação
pública, ela continue sendo o nosso maior patrimônio, né? Nós continuamos defendendo que o ensino médio se dê de forma integrada, então, que a reforma do ensino médio seja vetada para que crianças e adolescentes, né, no caso, os adolescentes, tenham acesso a uma formação intelectual, não é, robusta, como vocês sempre ofereceram, né, que a ABNC Formação também seja revogada para que, não é, a formação intelectual dos professores, das professoras de história permaneçam, que as universidades públicas e os institutos federais, né, eles possam ter recursos públicos, né, para que as pesquisas, os projetos de extensão, né, no campo das ciências humanas, eles continuem, né, existindo. Então, dizer, Júlio, que o nosso horizonte de expectativa e o nosso horizonte de resistência, de fato, ele é comum. Me parece aqui, para ressaltar a fala da Cris e da Mônica, né, a gente segurar a mão de forma mais firme, né, me parece que falta isso, e a gente se compromete, né, todos que já me conhecem a Cris, a Mônica, o professor Valdeir, todos, né, nós temos um compromisso com esse horizonte de resistência. Por isso que nós queremos mudar a entidade, para que ela seja uma entidade científica, mas um espaço político, que tenha no seu horizonte de expectativa um horizonte de resistência. Então, eu agradeço, não sei se a gente passou, né, do tempo, saudar também os meus amigos queridos, professores, os meus de Mônica, que estão aqui nos ouvindo, e da Cris também, né, e agradecer, só isso, que a gente fique junto. Legal, obrigado, né? Juliana, Cris, Mônica, representando a Chapa 2, muitíssimo obrigado por essa oportunidade de conversar com a gente. Logicamente, a gente tinha muita conversa para tocar adiante aí, né, com certeza, mas a gente espera em outras oportunidades, conforme já foi colocado, acho que pela Mônica aqui também, né, a Natália, dentro do Fordivs, que a gente possa estabelecer esse diálogo de uma forma permanente em outros ambientes e outros espaços, e presencialmente, o quanto antes, né, que a gente supere esse desafio que tem sido enfrentar o negacionismo, os obstáculos à vacinação e todos aqueles obstáculos relacionados ao combate à pandemia. Então, que a gente possa enfrentar tudo isso de uma maneira positiva, de uma maneira que aponte caminhos realmente de transformação, de mudança social efetiva. Muitíssimo obrigado também a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando essa conversa.